A eleição presidencial foi marcada por um fenômeno novo, as chamadas notícias falsas, fake news. Hoje nós vamos conversar sobre este tema com o publicitário e psicanalista Paulo Faria. Então, acho bacana de perceber que rede social é uma coisa que já existia muito antes da internet. As redes sociais são as formações de grupos de pessoas que vão se articulando e gerando contatos para disseminação de cultura, disseminação de conteúdo, de informação e de própria convivência mesmo. Com a web, a gente tem agora uma questão de desterritorializar essa rede social. Você pode formar grupos com pessoas que não estão próximas a você fisicamente, no mundo inteiro, mas que se unem a você a partir de um ponto de vista, de um tema. Então a dinâmica da web hoje favorece esses contatos, né? Essa geração de grupos que, independente da localização geográfica, podem partilhar o mesmo mindset, né? A mesma ideologia. Hoje temos plataformas e interessante também que plataformas de web hoje elas são fluidas, né? Tem uma hora uma está mais forte, outra está mais forte. Mas a gente tem o Facebook que tem uma dinâmica, tem o Twitter que tem uma outra dinâmica totalmente diferente, e tem o WhatsApp que não é uma plataforma, mas não é uma rede social, mas é um mensageiro eletrônico usado como rede social. Então a dinâmica hoje percebemos que você tem vários canais que possibilitam tipos diferentes de disseminação de conteúdo, disseminação de informação. Umas priorizam mais texto, outras mais imagem, outras vídeo, outras áudio. E são esses multicanais que vão conformando a forma como as pessoas interpretam a realidade. Existem estudos recentes, muito bem feitos, né? Uma empresa chamada Cambridge Analytics, que já está mundialmente famosa, né, com relação à eleição do Brexit e também do Trump, e que essa empresa ela prestou consultoria para um dos lados, ou seja, foi uma guerra foi muito desigual, né? E agora todos nós estamos nesse desafio de podermos analisar não apenas o ocorrido e subtrair lições disso, mas, claro, sempre dentro de um contexto ético. Às vezes a gente acha que prefeito e vereador, por estar distante do cenário nacional, está isento de tudo que a gente está vivendo, de mexer com redes sociais, de mexer com internet. Na verdade, não. A gente sabe que o problema começa no município. A vida do país está no município. Então, a gente às vezes acha que está isento e não está. É importante falar sobre isso porque é um assunto atual, é um tema que engloba, sempre está ao nosso redor, não é de agora. E eu acho que a gente falar de política e falar de fake news é uma forma da gente achar uma solução para acabar com essas notícias falsas e é uma forma também da gente estar espalhando para a geração que está vindo, para as próximas gerações, que é importante sim a gente falar de política, porque a política faz parte da gente. A mistura da política com a religião, acho que foi o estopim para trazer a ebulição digamos, da disseminação em massa. A tecnologia foi um pouco assim, a tecnologia e as mídias, né, da forma como aconteceram em termos de celular principalmente, mudou totalmente a percepção que as pessoas tinham das coisas. Também nós temos o problema, a questão da divulgação do conteúdo falso, né? Que da mesma forma que as redes sociais podem ser usadas de boa maneira, com boas práticas, também pode ser usado de forma errada, com divulgação de fake news. As redes sociais se tornaram uma realidade no mundo político diante dessa própria mudança das pessoas em relação aos veículos de comunicação tradicionais. E aí a rede social ganha um novo verniz, um novo chamariz, tendo em vista, inclusive, a possibilidade de você fazer a comunicação direta, sem intermediário, levando a mensagem que você quer. E hoje, sem os veículos tradicionais e sem as redes, não se faz comunicação, isso tem que ser integrado. Nossa dica de leitura de hoje é o livro A Boa Política, ensaio sobre a democracia na era da internet. Vale a pena conferir!
Paulo, um pouco antes, como que esse fenômeno das redes sociais dialogou com a política? Nossa, o Paulo dialogou de várias maneiras, mas o que me chama mais atenção é a forma como esse fenômeno se descolou. Não sei se essa é a palavra correta, mas como esse fenômeno se descolou da comunicação de massa, no sentido dos meios que a gente estava acostumado a lidar com eles, a conhecer, que tinham mais influência, especialmente a televisão, né? E estabelecer uma nova lógica, que é a lógica da conversa pessoal, a conversa. Eu inventei um jeito de falar disso, que é o one-to-one, né? Na publicidade a gente fala B2B, one-to-B, que o B2B é business to business. Nesse caso estou inventando uma coisa aqui, mas porque se tornou um acontecimento de massa, mas uma coisa que é uma conversa privada, mesmo quando de grupos, né? No nosso caso aqui. O que mudou do horário eleitoral, do clássico horário eleitoral? Eu acho que tem um contexto de desgaste dos meios de comunicação, das instituições, e nesse contexto, essa outra comunicação privada acabou predominando de uma maneira intensa. Ou seja, eu vou falar de um jeito que é o que quebra o meu coração, vou te dizer assim. As pessoas não queriam conversar. Elas queriam estar num lugar confortável com quem pensasse do mesmo jeito. Elas queriam um pensamento igual. Por isso as redes foram mais eficazes. Isso é um palpite profundo, porque isso precisa de muita pesquisa, muita investigação, né? Mas as pessoas queriam conversar, não queriam conversar, elas queriam confirmar um sentimento, porque o sentimento era muito forte. Qual foi essa força da notícia falsa, Paulo? Eu acho que ela não... eu acho que a notícia falsa em si, ela foi uma coisa de como é que eu vou dizer isso? De pouco valor de transmissão. Eu acho que o valor dela estava numa outra circunstância que era só de elo. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que não importava se essa notícia tivesse, se esse fake news tivesse credibilidade, ou se fosse uma montagem grosseira. Se fosse uma montagem grosseira, como foi a maioria dos casos, mas tinha a ver com aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia, as pessoas reproduziram, retweetaram, compartilharam, transmitiram, mandaram no seu WhatsApp, né? Na sua opinião, 2020 está chegando aí, nós teremos eleições. Claro, eleições locais para prefeito e vereador. O candidato que queira inovar trabalhando rede social, o que fazer? Boa pergunta. Eu me lembro que você, numa fala que fez num seminário que teve recentemente, você dizia, olha, quem pensa em campanha para 2020, saiba de uma coisa, tem que começar amanhã, tem que começar agora. É isso? Essa é a primeira coisa que eu ia falar, né? Já começou, né? Eu acho que a dificuldade, o desafio de pessoas lúcidas, pessoas do bem, é porque é o seguinte, a agressividade, a destruição, o fake news, essas coisas, elas são muito melhor recebidas na rede. A rede é um lugar que veio para ficar e tem contribuições enormes a dar para a humanidade, mas tem essa possibilidade de quem não tem autoria tem voz. A fake news ela teve um impacto forte na Inglaterra, depois nos Estados Unidos e aqui com o Facebook com um volume muito forte. Na sua opinião, qual o futuro das redes sociais? Olha, assim, elas vieram para ficar. O que eu vejo é que elas vão... Uma vai substituindo o outro, né? Você falou aí, Inglaterra, o Brexit, né? Os Estados Unidos, lá foi o Facebook. Também foi a mesma lógica, a comunicação privada, porque o Facebook permitiu a invasão de contas por um sistema de pesquisa que foi feito por uma empresa americana,
e eles conseguiram invadir, nada, 87 milhões de contas de Facebook. Então, você tendo o endereço de lá, você faz uma conversa de carro. O Facebook tem um instrumento que chama Postdark, que você faz como se fosse dentro do Facebook, como se você estivesse conversando no WhatsApp. Você manda só para aquela pessoa, só aparece para ela e depois desaparece da timeline. Funciona dela. assim. Funciona assim. Então, foi também o esquema a lógica é a mesma, a conversa privada. Eu converso. Por que a conversa privada? Porque essa conversa não tem como ser vigiada pela imprensa, ela não é aberta. Né? Então, ou seja, está mais protegida. Até como fica a regulação legal, disso, Paulo? Essa é uma questão que nós temos que resolver. Né? Hoje isso é tratado como, no caso do WhatsApp, é tratado como se fosse e-mail. Né? Mas precisa resolver, porque o TSE fez uma reunião sobre o assunto 6 meses antes da eleição e fez uma segunda reunião sobre o assunto 4 dias antes do segundo turno. Então, você vê que, além de uma coisa desconhecida, não houve muito esforço para resolver a questão, mas nós temos que resolver, porque elas vieram para ficar. Agora, aqui no Brasil, nós inovamos, que é o WhatsApp, né? Daqui a pouco vai ser outra coisa, mas sempre vai ter. Né? A rede veio para ficar. Como você definiria comunicação hoje, Paulo? Você está me pedindo um negócio que a ciência e a comunicação está tentando fazer há muitos anos. Mas eu acho que a comunicação é o seguinte, para mim, o que é o cerne da comunicação? É que ela está escrito desde a fundação do humano, que a comunicação vai estar numa interseção de toda e qualquer produção humana. Aí falando para a academia especificamente, todo o campo de ciência da acadêmica, porque o que instaura o universo humano é a comunicação. A nossa espacialidade simbólica é a comunicação, porque assim, essa conversa que eu estou tendo aqui com você, isso aqui é uma relação pessoal que no mundo isso é muito limitado. Aquela comunicação que é limitada pela geografia é muito pequena. Então, por exemplo, como é que aqui em Goiânia, por exemplo, a gente fica sabendo que tem uma atividade cultural acontecendo pela mídia, pela imprensa, pela divulgação. Então, a espacialidade, a nossa vida coletiva é nos espaços de comunicação. A nossa produção simbólica coletiva é nos espaços de comunicação. Então, a comunicação acaba que ela não consegue definir o seu objeto de estudo, mas ela está inerente, intrínseca, entranhada em todos os campos, porque a constituição do universo humano, o ambiente humano se faz na comunicação. Ao agradecê-lo, é importante, nós ouvimos agora recentemente de um publicitário experiente no Brasil, Paulo de Tarso. Ele diz, olha, a internet é um bebê, é uma criança, chegou agora, tem muito por fazer, tem muito por ser construído. E o político é o primeiro que precisará se reciclar, se ajustar e aprender com esse bebê que está chegando agora. Até! Então eu acho que nós vamos caminhar para a regulação e a transparência total, inclusive com relação aos anunciantes, porque o custo do Facebook e do Google não é transparente. Você não sabe quantas pessoas são atendidas pelo dinheiro que você investiu naquilo. Agora, a boataria, eu estou lendo um livro agora que diz que a civilização humana se construiu em torno do boato, né? Da possibilidade do ser humano de falar mal da vida alheia, né? Então a boataria sempre teve em eleições. O que acontece é que as redes deixam a boataria ter uma influência e um poder gigantesco.